Terça-feira, dia 10 de março, grave bem essa data, vamos estar realizando a oração da manhã especial, Hospital dos Milagres, com o Dr. Jesus Cristo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Ele curou no passado, continua a curar. E nesta oração da manhã especial, dia 10 de março, vamos estar orando por curas. Se você conhece alguém que precisa de uma cura, ou até mesmo você precisa de uma cura, vamos estar orando para Deus visitar a saúde e trazer a cura, seja a cura física, seja a cura espiritual. Dia 10 de março, venha participar da poderosa oração da manhã para Deus curar. Vai ser uma bênção. Boa noite! Boa noite de vitória, boa noite de bênçãos, boa noite de milagres, na presença do Espírito Santo de Deus. A paz do Senhor Jesus seja convosco, vencedores e vencedoras, príncipes e princesas de Deus. Que a presença do Espírito Santo nos ajude, fortalecendo os nossos corações, direcionando os nossos caminhos. Como foi o seu dia hoje? De 1 a 10, conta para mim. Espero que o seu dia tenha sido nota 10 e que o Senhor Jesus continue iluminando e abençoando cada dia mais e mais o seu coração, a sua caminhada. Presta bem atenção que eu tenho uma palavra muito forte para te entregar nessa noite. Oremos ao Senhor nesse instante. Boa noite, Espírito Santo da verdade. Na tua presença maravilhosa, aqui estamos mais uma vez. Espírito Santo, nós te amamos com todas as nossas forças. Queremos te agradecer por esse dia. Queremos te agradecer pelos livramentos que o Senhor nos concedeu. Queremos te agradecer pelas vitórias que o Senhor nos deu. Queremos te agradecer porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos ajudado. Gratidão é a palavra dos nossos corações. Eu quero apresentar aqui, Senhor, todos os pedidos de oração. Que o Senhor venha libertar, transformar, renovar, que o Senhor venha cortar os laços, desfazer os embaraços, que toda força negativa caia por terra, que todo mal caia por terra, que todo gigante caia por terra, que toda obra maligna caia por terra e que a tua bênção prevaleça sobre cada um de nós, que o teu favor, o teu amor, o teu poder, a tua unção, a tua graça esteja sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias. Aqui está, Senhor, aqueles que precisam de um milagre urgente, aqueles que precisam de vitória, aqueles que precisam da bênção, aqueles que precisam, Senhor Deus, de uma resposta. Entrega a resposta para o teu povo, Pai, porque Tu és o Deus que responde, Tu és o Deus que livra, Tu és o Deus que defende, Tu és o Deus que prospera, Tu és o Deus que abençoa. Então por isso nós oramos, nós te pedimos com muita fé e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e ainda hás de fazer. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido. Não nos deixa cair nas tentações, mas nos livra de todo o mal, porque teu é o reino, o poder, a glória, para todos sempre. Amém. E graças a Deus, graças ao nosso bondoso Deus que nos concede a vitória, por intermédio do poder que há no nome de Jesus. Vamos lá. Eu falei com Deus assim, meu Deus, me dá uma palavra para essa noite. Meu Deus, fala comigo para eu falar com o teu povo. Então, veio na minha mente e no meu coração um nome. Veio assim, ó, Abacuque. Veio esse nome na minha mente, Abacuque. Aí quando esse nome surgiu na minha mente, no meu coração, Abacuque, eu fui examinar na Bíblia e me recordei de um texto de Abacuque.
E esse versículo bíblico que Deus me deu para te entregar, no livro do grande profeta Abacuque, vai falar conosco de uma forma especial. Eu vou ler aqui para você. Abacuque capítulo 3, verso de número 17. Olha só o que o profeta diz. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo por esta palavra maravilhosa. Preste bem atenção no que eu vou dizer aqui, porque Deus vai falar de uma forma especial nesse texto. Aquele povo antigo, eles viviam da agricultura, do plantio. Eles dependiam dos frutos da terra. Eles precisavam plantar, colher, negociava aquilo que colhia e tanto usufruía aquilo que colhia. Então, na hora do almoço, da janta, eles comiam aquilo que eles mesmos plantavam. E eles também comercializavam aquilo que eles plantavam. Eles eram agricultores. Existe hoje a agricultura, mas naquele período dos profetas, dos patriarcas, aquele período antigo da Bíblia, as pessoas, a grande maioria, dependia ainda mais da agricultura. A maioria das pessoas, da população da terra, era envolvido com a agricultura. Então eles precisavam de quê? Eles precisavam plantar para colher. E eles dependiam também dos gados. Eles precisavam cultivar os gados. Mas só que o cenário nem sempre era tão bom, porque tinha períodos que não chovia. Tinha períodos de seca. Tinha períodos que a terra não estava fértil. E o que acontecia? O povo passava o sufoco, passava dificuldades. Tinha períodos por falta da água, o gado morria. Então esse cenário de escassez, volta e meia, aparecia, principalmente para aquele povo que morava em regiões desérticas. E alguém pode perguntar, tá bom, pastor Bruno, o que é que você quer dizer com isso? Sabe o que eu quero dizer com isso? Que na nossa vida, às vezes, nem sempre vamos ter tudo aquilo que queremos. Às vezes a gente vai querer uma coisa e aquilo não é o tempo de Deus para ter. Às vezes vai ter situações que você vai se deparar com um cenário aonde a dificuldade pode aparecer, porque qualquer pessoa pode passar por dificuldades. Mas só que a declaração de Abacuque aqui é bem parecida com a declaração de Jó. Você vai entender ainda mais o que Deus quer falar com você nesta noite. A declaração de Abacuque é bem parecida com a declaração de Jó. Por quê? Porque Jó perdeu tudo. Jó perdeu as fazendas dele, Jó perdeu a riqueza dele, Jó perdeu tudo. Jó só não perdeu a fé. E parece que Abacuque leu o livro de Jó. Porque tudo indica, o livro de Jó já existia no período de Abacuque. E talvez Abacuque estava inspirado no livro de Jó. Porque depois que Jó perde tudo, em vez de reclamar, Jó agradeceu a Deus.
dizendo: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó lhe diz assim: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. E por Jó ter adorado a Deus na luta, na prova, Deus reverteu a situação de Jó e deu a Jó tudo em dobro. Deus deu a Jó tudo em dobro daquilo que antes ele possuía. E Abacuque, o profeta, está fazendo uma declaração parecida. Por quê? Vamos examinar o texto aqui? Observe bem o que Abacuque diz. Abacuque diz assim: ainda que a figueira não floresça. Ou seja, eles dependiam do fruto da figueira. Mas ele está dizendo: eu dependo do fruto da figueira. Mas ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira. Eles dependiam do fruto da videira. Mas ele está dizendo: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione. Eles dependiam da colheita da oliveira. Mas ele está dizendo: ainda que a colheita da oliveira decepcione. E os campos não produzam mantimento. Eles precisavam do mantimento dos campos. Mas ele está dizendo: ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento. E eles dependiam também da criação do gado e das ovelhas no aprisco. E ele diz assim: ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado. Ou seja, o cenário que Abacuque está dizendo aqui é um cenário de escassez. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que não haja gado nos currais, não haja ovelha no aprisco, mesmo diante desse cenário de escassez, eu vou fazer uma coisa. Eu vou fazer uma coisa. O que é que eu vou fazer nesse cenário de escassez? Aqui no verso 18 ele diz: mesmo assim, mesmo diante desse cenário de luta, mesmo diante desse cenário de dificuldade, mesmo assim, eu me alegro no Senhor. Eu me alegro no Senhor. Eu me alegro no Senhor. E exulto no Deus da minha salvação. Aí eu te pergunto, amada igreja, como é que nós podemos nos alegrar nas dificuldades? Como é que nós podemos nos alegrar passando momentos difíceis? Porque, logicamente, a pessoa que passa por um momento difícil, ela tem que ficar triste. Mas só que Abacuque, ele tem tanta fé em Deus, Abacuque tem tanta confiança em Deus, Abacuque acredita tanto na providência divina, que ele está dizendo que ainda que ele passe um momento de escassez, ele vai se alegrar na presença do Senhor. Por que ele vai se alegrar na presença de Deus? Porque ele sabe que tudo pode faltar, mas não pode faltar a presença de Deus. Tudo pode faltar, mas a presença de Deus não pode faltar, porque quem tem Deus tem tudo, e Deus é misericordioso para nos dar tudo em dobro, caso alguma coisa venha a se perder no caminho. Existem pessoas que entrou aqui nesta live que na sua jornada de fé você perdeu certas coisas, mas Deus manda te dizer: eu vou te dar tudo em dobro. Existem pessoas que perderam a alegria e Deus está falando: vou te dar alegria em dobro. Existem pessoas que passaram problemas difíceis na empresa e Deus está dizendo: eu vou prosperar em dobro a tua empresa. Existem pessoas que estão passando dificuldades no casamento e Deus está dizendo: eu vou restaurar o teu casamento. Existem pessoas que estão passando momentos difíceis na saúde e Deus está dizendo: eu te darei saúde em dobro, eu trarei restauração sobre a tua saúde. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a situação seja difícil, se alegre no Senhor, porque Deus dará em dobro.
Se alegre em Deus, porque o Senhor fará milagre. Se alegre em Deus, porque o Senhor mudará essa situação. Assim como Deus mudou a situação de Jó, Deus mudará a sua situação. Eu não sei para quem é esta palavra, mas entrou pessoas aqui nesta live precisando desta resposta. E Deus manda te dizer: eu vou restituir, eu vou restaurar, eu vou conceder o milagre na sua vida. Na palma da tua mão eu confirmo esta resposta. Esse milagre vai para a palma da tua mão, porque você orou, você pediu e você vai receber. Então, não desanima. Pastor Bruno, estou passando a dificuldade. Estou passando uma situação difícil, mas Deus está falando: não desanima, minha filha. Não desanima, meu filho. A última palavra não é do médico, nem do advogado, nem do juiz. A última palavra vem de Deus. A última palavra vem do Senhor para a tua vida. Descansa o teu coração. Deus está agindo ao seu favor. Essa é a palavra que Deus mandou te entregar na noite de hoje. Abraça esta palavra, segura esta palavra, toma posse desta palavra em nome de Jesus. Vamos conversar com Jesus nesse momento? Vamos orar ao Senhor? Em nome de Jesus, nesse momento, com o coração cheio de fé, oremos ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e também de toda a terra, na Tua presença maravilhosa e gloriosa, aqui estamos mais uma vez nesta noite de milagres, nesta noite de resposta, nesta noite de vitória. Eu apresento aqueles que precisam de uma bênção, que precisam de um milagre, que precisam de um socorro do céu. Deus, eu creio, a Tua igreja crê. Nós cremos de todo o coração que o Senhor dará, que o Senhor fará, que o Senhor realizará, que o Senhor vai concretizar as bênçãos Tuas em nossas vidas. Senhor Jesus, que todo mal caia por terra, que todo ataque do adversário seja repreendido. Coloca em nós, Senhor, o revestimento da Tua santa armadura, o capacete da salvação, a espada da palavra, a couraça da justiça, o cinturão do evangelho, o cinturão da verdade, as botas da preparação do evangelho da paz. Senhor Jesus, a couraça da justiça, o escudo da fé, a espada da Tua palavra, que a Tua armadura santa nos revista nesse momento e que nós possamos vencer a cada dia, vencer, Senhor Deus, a cada momento. Nos ajuda nesta caminhada de fé. Aonde estiver, Senhor Deus, esta oração, que o Senhor traga para esta casa, para esta família, muita saúde, muitas bênçãos e muitos milagres. Aonde esta oração chegar, o Senhor traga o socorro, a libertação, a cura, a transformação. Nós te pedimos, ó Senhor, esta bênção e esta dádiva, porque cremos que Tu és a última palavra, cremos que Tu és a resposta, porque a última palavra não é dos homens, a última palavra é do Senhor. Então traz a bênção, o milagre, a vitória sobre cada vida, sobre cada coração. Que as barreiras sejam destronadas nesta hora e que a proteção divina esteja da direita, da esquerda, por detrás e por diante, guardando e livrando as nossas vidas dia após dia na Tua presença. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, é isso que nós te pedimos e pela fé te agradecemos. E todos digam amém. Amém e graças a Deus. Graças ao nosso bondoso Deus que nos concede a vitória por intermédio do poder que há no nome de Jesus. E nunca se esqueça, você nasceu para vencer e viver toda a promessa de Deus.
e a bênção do Senhor está contigo. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece, porque agindo Deus ninguém pode impedir. Um grande abraço no teu coração, te amo no amor de Cristo Jesus. Tenha uma boa noite, um bom descanso e até breve nas nossas próximas orações. Que Deus abençoe sempre.